Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu avô, Sebastião, hoje ele já está bem idoso, mas graças a Deus, ainda tenho ele aqui comigo, né, vô? Ele está aqui rindo do meu lado, do jeito que ele gosta. Ele faz questão, sabe, Paulinho, de mesmo dentro de casa, ainda usar um blazer antigo que ele tem, xadrez, mas ele gosta muito. Até porque hoje é dia dele receber aqui em casa a visita de uma pessoa muito especial. Mas antes que eu revele quem é essa pessoa especial, eu quero contar a história do meu avô. Né, avô? Eu vou contando aqui história e ele do meu lado vai ditando cada letra, cada palavra. Meu avô, graças a Deus, tem uma cabeça lúcida. É um homem inteligente, apesar dos anos passados. Ele vive até hoje aqui em Pindamonhangaba, no mesmo cantinho, Paulinho, onde ele passou a vida dele. A Chácara Primavera é o nome da chácara do vovô. Foi ele que deu esse nome para ela. Porque quando ele fechou o negócio com a chácara, foi num dia 22 de setembro daquele antigo ano, né, vô? Ele diz, nem é bom falar. E ele colocou o nome na chácara de Primavera, em Pindamonhangaba. Aqui, pessoalmente, ele cuida ainda das suas plantas, dos seus bichos. Meu avô sempre teve muita história para contar do seu tempo, desde menino, quando ele morava com seus pais e seus irmãos, numa fazenda no município chamado Tucano. Tucano fica no interior da Bahia. Aí a gente, para irritar o vô, fala assim, vô, por que chamava Tucano? Ele responde mesmo, uai, moleque besta, como é que é o nome da cidade? É Tucano. Mas por que chama Tucano, vô? Ele fica bravo. Porque tinha muito tucano lá, ué. Você acha que baiano é bicho besta? A gente coloca o nome conforme o município produz. Tinha tucano de montão. Quando eu era ainda menino, eu ia para a casa do meu avô junto com os meus irmãos e ele adorava quando chegava a noite para contar suas histórias lá do tempo de Tucano. Quase sempre as histórias do vovô eram histórias de terror, né, vô? Criaturas medonhas, ele gosta de falar, cada criatura medonha. Cada criatura medonha eu vi nessa vida com esses meus olhos que a terra haverá um dia de comer. Mas entre as histórias do vovô tem essa aqui. Eu nunca me esqueci. E ele tá aqui, do meu lado, na mesa, com o seu blazer xadrez, esperando alguém chegar. Ô vô, vamos contar? Vovô diz que quando ele morava
lá no município de Tucano, nessa fazenda de nome Santa Alice, isso lá na Bahia. A casa onde o vovô vivia era uma casa velha, naquele tempo, né, vô? Era uma casa velha, assoalho todo em madeira, luz elétrica nem pensar. Se até aqui, na Chácara Primavera, o vovô ainda morou muito tempo sem a energia elétrica, você imagine lá no município de Tucano, na Bahia. Não tinha luz elétrica. E a fazenda ficava num lugar bastante isolado. Em uma tarde, logo após deixarem a roça, vovô conta que os seus pais resolveram ir para a cidade. Foram comprar mantimentos no município de Tucano e deixaram ele e os seus irmãos em casa. Foram para a Casa Glória. O vovô gosta de falar dessa casa. Era exatamente ali que o pai do vovô comprava os mantimentos, porque tinha conta na Casa Glória em Tucano. E ficou ele em casa com seus irmãos, porque se levassem juntos não teria lugar para trazer depois as compras na charrete, porque carro, que carro? Carro nem pensar, era charrete. Acontece que uma tempestade muito forte se formou e chegou, e seus pais não conseguiram voltar para a fazenda, porque a estrada de terra era muito precária e uma das pontes de madeira daquela estrada acabou sendo arrastada pelas águas. Com isso, meu avô e 2 irmãos do vovô passaram a noite sozinhos naquela velha casa na fazenda Santa Alice. A chuva estava muito forte, o vento parecia que ia destelhar. Chuva, trovões, os relâmpagos. Você está podendo enxergar pelo rádio? É? Ótimo, então imagine aí os relâmpagos, os trovões, isso. A ventania parecia que ia arrancar as telhas da casa, fazia medo a qualquer um, principalmente ao meu avô e seus irmãos, que ainda eram crianças. Meu avô era o mais velho, ele era o mais velho, e já tratou de colocar os seus irmãos na cama, porque ele sabia que com aquelas condições de tempo, os seus pais não poderiam voltar para a fazenda. Já tinham até costume disso. Nem ficaram preocupados com os pais, porque eles sabiam, a providência era essa. Telefone, não tinha telefone para avisar. Então eles já tinham a inteligência aguçada para isso. O jeito era tratar de dormir, porque o vovô dizia o seguinte, que quando o medo apertava, é interessante isso, quando o medo apertava, a melhor coisa a fazer era dormir. Porque criança brincava o dia inteiro, ainda ajudava na roça, na labuta. A criança se cansava, pegava no sono, era uma pedra. E quando acordava, muitas vezes, a tempestade já havia passado. Então o vovô, o mais velho, colocou os irmãos para que dormissem e ele também se deitou com o objetivo de dormir, esperando a chuva passar. Vou usar uma expressão de vovô. Estiou. Estiou para o vovô é a chuva parou. Para que as pessoas entendam. O vovô, ele adora, né, vô, essa palavra. Estiou. Logo a chuva estiou. Meu avô ainda estava acordado, mas os irmãos, os mais novos, já dormiam e dormiam pesado. O quarto tinha apenas a iluminação de uma lamparina a querosene. A lamparina ali acesa era a luz daquele quarto. Meu avô, toda hora, ele ia na porta, ainda preocupado para ver se os pais chegavam, se os pais estavam voltando. Mas a noite muito escura, e como havia chovido bastante, e eles moravam praticamente no meio do mato, fazia um pouquinho até de frio, apesar de estarem na Bahia.
e nada dos pais voltarem. Meu avô, então, pegou uma coberta e resolveu, já que ele não pegava no sono, se sentar na varanda, bem próximo à porta da casa, e esperar pelo menos que fosse um pouco pela chegada dos pais, porque ele estava com tanto medo, mas tanto medo, que ele ainda tinha esperança da volta do pai e da mãe. Logo, o meu avô escutou um barulho. Parecia realmente o barulho de um cavalo se aproximando. Meu avô escutou como se fossem as pisadas de um cavalo. Então meu avô apurou o ouvido e começou a chamar. Uma vez que ele não estava enxergando nada naquela escuridão, mas escutava o barulho das pisadas do cavalo no chão, ele começou a chamar: pai! Ô pai, é o senhor, pai! Pai! Pai, é o senhor! Ô pai! Mãe! É a senhora, mãe! Pai! Mãe! E aquele barulho do animal se aproximando cada vez mais, até que ele sentiu o barulho bem próximo da casa e o barulho parou. Ninguém respondeu. O silêncio tomou conta do lugar. Meu avô, que já estava bastante assustado, ele, com medo, pegou a coberta e, enrolando-a nas costas, e resolveu sair da varanda. Então, ele entrou na casa e fechou a porta atrás de si. E foi nessa hora que aquele barulho de patas de cavalo pareciam ser de cavalo pisando nas poças d'água. Ali, bem na lateral da casa, foi ficando cada vez mais forte esse barulho aí. E também mais rápido. Isso, mais rápido. Era como se o animal tivesse correndo na direção da casa, em volta da casa. E de repente, o meu avô ouviu aquela pancada, uma pancada forte na porta. Meu avô disse que caiu no chão de susto. Caiu mesmo, vô? Caí, filho. Caí. De susto. O susto foi tão grande que eu caí. Caí no chão de susto. Foi o susto daquela batida contra a porta. Foi muito forte. Foi por isso que ele caiu. De repente, uma pancada ainda mais forte na porta, na mesma porta. E foi tão forte que agora os irmãos do meu avô, que estavam dormindo pesado pela idade deles, acordaram também assustados e vieram ver o que estava acontecendo. Meu avô, só pediu para eles ficarem quietos, vô? Pedi. Silêncio. Silêncio, pelo amor de Deus, silêncio, vocês fiquem quietos. Eu não sei do que se trata. Estão batendo na porta. Estão batendo na porta de casa. Quieto, quieto, quieto. Não abre a boca. Não abre a boca. Vamos voltar. Vamos voltar pro quarto. Vamos voltar pro quarto. Mas os meninos, os irmãos do vovô, 2, não quiseram saber. Queriam ficar perto dele, até porque ele era o maior. O senhor protegia eles, vô? Eu protegia, mas eu era o maior, o maiorzinho deles. Então eles achavam que se tivessem comigo estariam seguros, mas eu também estava com medo. Meu avô, com todo o cuidado do mundo, andando na ponta dos pés, para não fazer barulho naquele assoalho de madeira, ele foi até uma das janelas, que também era de madeira,
e ele tentou olhar pela fresta para ver se ele conseguia ter alguma visão, enxergar alguma coisa do lado de fora da casa. E assim que ele encostou o rosto na janela, antes mesmo dele conseguir ver o que era aquilo. Como é que foi, vô? Aquela criatura que estava do lado de fora também encostou na janela que eu fui espiar e começou a farejar. Eu senti o bafo, a respiração daquela criatura. Era tão forte a respiração da criatura que despenteou todo o meu cabelo. Meu cabelo ficou arrupiado. E o cheiro da boca daquela criatura. Cheiro de enxofre puro. E eu morrendo de medo, eu me afastei da janela e aí eu agarrei nos braços dos meus 2 irmãos que... Olha, nós corremos para dentro do quarto e não satisfeito eu entrei. A gente tinha uma certa idade, mas tudo magrinho, mirradinho. Cabíamos dentro do guarda-roupa e nós entramos dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, vô? Dentro do guarda-roupa. Nós entramos dentro do guarda-roupa, eu e os meus 2 irmãos. E ficamos ali. E eu falava para eles, quietinho. E ouvindo o barulho daquela criatura andando na volta da casa, em volta da casa toda. E todas as janelas que a criatura passava, ela parava e dava aquela farejada forte. Foram mais de 10 minutos assim, de muito pavor, mais de 10 minutos assim. Então, eu apurei os ouvidos e fui observando que a criatura ainda fazia barulho com seus cascos, pisando nas poças d'água lá de fora, mas já não estava tão rente a casa. Os passos foram se distanciando. Eu ia entendendo dentro de casa que estava havendo um afastamento da criatura. Mesmo sabendo que a criatura já tinha se afastado da casa, eu continuei dentro do guarda-roupa. Eu e meus irmãos dentro. Isso não saía, vô? Não saía. Saía nada. Fiquei dentro do guarda-roupa, eu e meus irmãos. Logo em seguida, nós começamos a escutar um barulho vindo lá do cercado, onde ficavam as cabras e os bodes. Ele criava cabra e bode. Você não vê que eu sou um homem forte? Foi graças ao leite de muita cabra que eu tomei. Então comecei a escutar o barulho vindo lá do cercado das cabras e do bode. Eu sabia que a criatura estava lá, no meio das cabras e dos bodes. E aí... Ei, rapaz... Que foi, vô? Ei, rapaz, eu escutei aquele barulho como se fosse uma briga de cachorro grande, sabe? E logo em seguida, depois da briga daqueles cachorros grandes, silêncio de novo. Silenciou tudo, vô? Silenciou. Silêncio total. Então aí, quando eu vi que não tinha mais barulho nenhum, eu abri com cuidado a porta do guarda-roupa. Saiu eu primeiro. Eu era o maiorzinho, o mais corajoso. Eu saí primeiro, meus irmãos dentro do guarda-roupa ainda. Mas aí, eu do lado de fora,
fui ordenando: pode sair, não tem mais nada. Não tô escutando mais nada, pode sair. Só que o tempo tinha passado numa velocidade incrível, porque quando eu olhei pela fresta da janela, olha o raio de sol, o dia estava clareando, o dia estava amanhecendo. E aí eu escutei a voz do meu pai chamando: Tiãozinho! Ô Tiãozinho! Tiãozinho! Ô Tiãozinho! Quando eu tive a certeza de que a voz era do meu pai, eu a respondi: ô pai, tô indo, pai! Pai, tô indo! Eu abri a porta rapidamente e eu fui correndo puxar o meu pai e minha mãe para dentro de casa. Assim que eles entraram, eu fechei a porta e fui logo contando tudo que tinha acontecido pro meu pai e pra minha mãe. Minha mãe prestou mais atenção acreditando em mim. Meu pai, meio desconfiado, não acreditou muito na história. Falaram que eu fiquei impressionado com a tempestade, porque o temporal foi feio, a chuva, a relampaiada, trovão para tudo que é lado. Meu pai não acreditou muito não, a minha mãe acreditou mais. Meu pai acreditou mais ou menos. Que eu estava impressionado foi com o temporal. Mas eu falei, eu tinha escutado o barulho lá no cercado das cabras e do bode. E aí meu pai saiu para dar uma espiada lá. E assim que lá chegou, ficou todo arrepiado e muito assustado. O que tinha lá, vô? No cercado? 15 cabras e 2 bodes. Todos estavam mortos. E uma coisa chamou muita atenção. O que, vô? Tava tudo seco. Como assim? Tinha sangue? Tinha sangue não. As cabras morreram. 15 cabras, 2 bodes, 17 ao todo. As cabras morreram, os bodes, mas tudo seco, sem sangue. Nossa, que coisa mais estranha. Foi aí que meu pai, filho, foi correndo chamar o dono da fazenda Santa Alice. E assim que foi falar com ele, o fazendeiro disse que também tinha passado pela mesma coisa na noite anterior. Você acredita? Acredito, o senhor está falando. O senhor não mente, né? Não. O avô seu nunca mentiu nessa vida. Jamais menti. Ele falou, o dono da fazenda Santa Alice, Custódio, o nome dele, não esqueço. Seu Custódio, homem bom, hein? Seu Custódio disse que a criatura que rondou a minha casa, que rondou a nossa casa, rondou também a casa dele durante a noite. Lá matou 3 cavalos dele, cavalo bom. E ele saiu com espingarda atirando na direção da criatura. E ele chegou a falar que a criatura era realmente muito grande, que se assustou com os tiros que ele dava e foi embora, dando pulos no meio do mato. Nossa, será que algum tiro acertou na criatura? Acertou nada que ninguém mais viu, né? Sumiu no meio do mato. Eu gosto dessa história que o senhor conta. Meu avô e os seus irmãos ficaram tão traumatizados com o que se passou naquela noite que não quiseram mais morar naquele lugar. Meu bisavô, o pai deles, portanto, então pediu as contas para o senhor Custódio na fazenda e foram embora do município de Tucano para outra cidade, porque naquela fazenda tinha uma criatura que até hoje ninguém sabe o que foi, mas
que voltou a atacar outras vezes por lá. Inclusive o seu custódio, o fazendeiro, ele se viu obrigado a vender as terras por um preço bem mais em conta do que valia, porque ele também não queria mais viver amedrontado. Aí quem comprou as terras fez um roçado bonito de algodão. E aí com roçado de algodão, mas sem criar mais bicho, sem criar mais animal. O roçado de algodão, por ser branquinho, eles acham que espantou aquela criatura que era maligna. Ô vô, pode falar. Ô vô, eu estou escrevendo aqui essa história. E essa história o Paulinho Boa Pessoa, que o senhor conhece do rádio, ele vai colocar aqui no celular, vô. Nós vamos escutar aqui. Eu posso mandar para ele? Ué, mas vai sair aí no celular? Vai sair aqui a história do senhor. A hora que o Paulinho contar lá, ele publica no canal dele no YouTube, e aí só vai poder ouvir aqui, na Chácara Primavera. Pode, vô? Pode. Pode colocar que eu tô falando a verdade. Você sabe que eu só falo a verdade. Eu sei, vô. Eu tô mandando pra ele. E ele com certeza vai contar. Ó quem chegou, vô. Peraí. Que foi, vô? Antes de abrir a porta. Como é que tá meu cabelo? Tá bonito. Tá bonito, vô. Tá bonito? Tá. O que sobrou dele tá bonito. Então, fala pra ela entrar. Meu avô, aos 94 anos de idade, ele criou uma ilusão de que a Florinda vem aqui na Chácara Primavera ainda para admirá-lo. A Florinda é uma mulher que está chegando agora aos 60 anos. Ela ri, ela dá um clima ainda para que a brincadeira fique mais gostosa. Mas o meu avô tem certeza absoluta de que ela corresponde aos seus sentimentos, e depois de 18 anos viúvo, ele ainda fala em casamento. Coisas da vida. Florinda, meu avô Sebastião tá aqui. Seu Sebastião, como o senhor tá bonito. Florinda, agradeço. Eu sei que eu não mereço. Eu já fui. Mas ainda dou pro gasto. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, quem gostou da minha história, curta dando o seu joinha. Aproveita, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Vou assistir o namoro. Quer dizer, o meu avô fica sentado numa ponta da mesa e a Florinda na outra ponta. Toma um cafezinho, ela ri muito e eu mais ainda. Meu avô, como eu te amo.